Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês no nosso primeiro episódio do Psicotapa. Muito feliz de ter você comigo nesse projeto, Lucas. Prazer. Vamos lá começar, né? Projeto novo. É Muito feliz. isso. Também estou muito feliz. Sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. E a gente vai ter um espaço dedicado para falar sobre saúde mental de um jeito totalmente novo, diferente, de um jeito que você nunca viu aí do outro lado, de um jeito simples, dinâmico e te dando aquele psicotapa do dia que você precisa. É ou não é, Lucas? Isso aí. Fala bonito, né? Fala bem. Por que que a gente tá aqui, hein? A gente tá aqui porque o jeito que a gente escolheu falar sobre comportamento humano, sobre saúde mental, sobre tudo aquilo que a gente passa no dia a dia é um jeito diferente, um jeito novo. E por isso eu convidei o Lucas para estar aqui comigo. Já tenho aí um tempo de jornada, são mais de 10 anos de formação. Alguns de vocês já me acompanham, eu estou muito feliz de ter vocês nesse novo formato. E hoje, para começar, a gente escolheu um tema que vai fazer toda a diferença na tua vida. Vamos falar sobre começar algo. Como que a gente chega até aqui no primeiro episódio do Psicotapa? Lucas, o que que é começar pra gente, hein? Friozinho Então, na barriga? pessoal. Pessoal. É meu primeiro também, nunca fiz isso, né? E tô aqui mais pra ser um de vocês aí, que tem as perguntas pra que ela responda, porque eu também não falo bem igual ela, entendeu? Então, eu tô mais pra sanar as minhas dúvidas e as de vocês também, entendeu? Beleza. E começar Então, tu vai ser a voz de todo mundo? perguntar o que o pessoal quer saber aí. Então, vamos começar o nosso bate-papo. O tema que eu escolhi é sobre começar. Cada um de nós reage de um jeito completamente diferente aos começos. Se a gente olhar para os 4 traços de temperamentos, os sanguíneos vão começar cheios de energia, de disposição e de vontade. Eu, como sanguínea, posso falar bem. Já o fleumático vai pensar um pouco mais, ficar no campo das ideias. Se a gente vai para um melancólico, vai ter que ter um bom estímulo para começar qualquer coisa na vida. E o colérico, ele vai pesar muito antes de começar algo. Mas começar, isso a gente tem em comum entre todos os traços de temperamentos. É algo muito desafiador. Já teve dificuldade, Lucas, de começar alguma coisa na tua vida? Eu já tive, como todo mundo, dificuldades o tempo inteiro, né, de dar o primeiro passo. Mas primeiro eu queria saber o que que são essas coisas aí, porque eu não sei. Tipo, colérico, essas coisas. Que eu não sei se o pessoal sabe, mas eu não sei, eu queria entender. É os perfis das pessoas, é isso? Exatamente. Nós temos estudos que comprovam que todos nós temos 4 tipos de temperamentos, né? São definidos por 4 formas como a gente se apresenta para o mundo. Então, a grande tendência que a gente tem é generalizar, né? A gente acaba lendo as pessoas a partir da nossa mente. E é aí que nascem os problemas. Mas, num todo, começar é difícil para qualquer um dos temperamentos. Qualquer um dos 4 temperamentos vai ter a sua dificuldade no começo. E é importante a gente normalizar essas dificuldades, é importante a gente olhar para os começos, vendo realmente que muitas das nossas preocupações nascem de não saber por onde começar. E isso é até curioso, porque num mundo cheio de informações a gente se depara aí com essa dificuldade de começar. Eu, particularmente, sou uma pessoa, né, do perfil sanguíneo, então o sanguíneo, para começar, ele enche de energia, ele estufa o peito. Nem sempre essa energia precede aí os próximos passos, mas a gente tem uma energia bem grande para começar. Pra começar, né, já eu já fico meio que procrastinando um pouco. Eu já procrastino um pouco pra começar, porque sempre o começar pra mim é o mais difícil. Tipo, o primeiro passo. Entendeu? Como que eu vou fazer? Porque como eu não sei o caminho que eu tenho que seguir pra começar, pra mim é sempre mais complicado. Pra você não, pra você é tranquilo. Percebe a tua fala? Tu não Começar. sabe o caminho. Durante a tua verbalização, tu É trouxe porque, isso. tipo, por exemplo, vai, se eu for lavar a louça, por exemplo, eu sei que eu tenho que começar pelos pratos, aí depois eu lavo as panelas, aí depois os copos e os talheres. Eu sempre faço assim. Então eu tenho um caminho, então eu já sei quanto tempo vai levar, o que que eu preciso fazer, quanto, tipo, como que vai ocupar o meu tempo aquilo. Quando eu não sei, aí eu já tenho mais essa dificuldade, porque meio que eu não controlo a situação um pouco. Me sinto um pouco desconfortável, eu não sei explicar o porquê. Aí, tipo, é sempre difícil o começo pra mim, o primeiro passo, sabe? Por que isso? Pela sua verbalização,
como você bem colocou, o começo é mais difícil, porque necessariamente para começar algo na sua característica de personalidade, você precisa estar mais entendido de como que é esse processo. Sim. Ainda assim, durante a sua verbalização, você me trouxe que perde um tempo aí nesse campo dos Eu pensamentos, né? penso muito antes de começar e aí acaba que não começa às vezes, entendeu? Tipo, ai, será que vai dar certo? Será que eu tenho as coisas necessárias pra eu começar? Um dos autores vai dizer que o pensamento é o ensaio da ação. Talvez você esteja ensaiando muito e a ação seja de menos. Porque eu penso às vezes, tipo, vou começar de qualquer jeito. Você pode fazer de qualquer jeito ou não faço, eu prefiro não fazer. Mas isso é uma forma de eu me sabotar também, eu acho. Talvez tenha uma autossabotagem, mas uma coisa que a gente precisa pensar é que eu falei sobre os temperamentos, mas a gente também tem as personalidades. Quem somos de fato? Existe uma personalidade, por exemplo, já desenhada através de estudos milenares, que é o tipo 1 do Eneagrama. Esse tipo 1, ele é o tipo perfeccionista. Então pensa, para uma pessoa que é perfeccionista, a procrastinação tende a acompanhá-la. Cara, tá falando de mim. Tá falando de mim, foi ótimo. E entendi, agora até eu já me perdi agora. Pera aí, vamos voltar. Que foi muita informação pra mim sempre. E eu sou o público aí que não tem uma irmã psicóloga, porque ela é minha irmã, tá, pessoal? Então esse papo aqui é o tempo todo eu sendo o mais burro da conversa, entendeu? Então Meu eu já tô Deus do céu! acostumado. Eu já tô acostumado, mas é isso aí. Mas Eu leva ou não leva entendi uns agora. psicotapas? Toda hora, né? Toda hora. E essa pergunta é verdade. Eu fiz uma pergunta que é, tipo, a minha dúvida de verdade aqui. Tipo, eu não tô fazendo pra criar uma continuidade na conversa. Eu perguntei porque é minha dúvida mesmo. Por que essa de, tipo, sempre ficar enrolando pra começar ou ter que ter as ferramentas certas pra eu começar? Tipo, essa dificuldade de começar é tão grande. Uma dica que eu te daria já, até pra resolver, eu acho que assim, uma das coisas que a gente precisa pensar, e se você tá em terapia, e se isso não tá acontecendo na tua terapia, revisa talvez se esse é o melhor modelo de terapia pra você, é que a terapia ela precisa ser resolutiva em algumas questões da sua vida. Então, se você já tem 1, 2, 3, 4, 10 anos de análise, isso não trouxe pra você respostas, soluções, precisa revisar esse processo. Ana, por que precisa revisar esse processo? Porque todo processo na vida da gente, pensa assim, quando você está na escola, você passou de ano, né? Então a gente tem parâmetros para medir que a gente está evoluindo. Terapeuticamente é o mesmo caminho. Entendi. Então, sim, a terapia ela precisa trazer algumas soluções para aquilo que a gente está vivenciando. A terapia ela é o lugar exatamente para isso, tá, Lucas? Quando a gente fala sobre psicologia, psique vem de alma, é um termo que vem do grego. E logia vem de estudo, então é um estudo da alma. Então, se eu parei e estudei a alma, eu preciso ter respostas para essas angústias. Querendo ou não, quando você me traz que tem uma dificuldade de começar algo, é uma angústia. Como eu, enquanto terapeuta, pego essa angústia, trabalho ela e te devolvo com possibilidades. Possibilidades que estão dentro de você, mas eu preciso ser essa luz acesa aí para que você consiga enxergar na tua prateleira de habilidades as capacidades necessárias. Então, trazendo luz para esse pensamento que você trouxe, possivelmente essa natureza tá no muito pensar. Eu te daria uma sugestão de talvez diminuir o fluxo de pensamentos. Depois E pensa. só... Calma com isso aí também, porque a gente... A dificuldade entre 8 e 80 é uma dificuldade que muitas pessoas passam, não. É natural, a gente, né, sai do lugar de eu não faço nada porque eu vou me jogar. Também não é a melhor resposta. Mas Qual eu que é, te então? diria... Eu quero uma resposta. Volta, agora eu quero a resposta. Eu te diria, tá, como uma sugestão bem resolutiva, que vamos pensar sobre a análise das evidências. Eu, Lucas, passo X tempo pensando e X tempo executando o que eu pensei ou não executando o que eu pensei. Análise de evidência. Eu preciso diminuir talvez o meu tempo pensando, porque pensar já pode ter virado um hábito Aumentar o executando. e aumentar a minha execução.
Então, se eu já adquiri esse hábito de ter um lugar de pensamento mais bem desenvolvido, me deleitar nesse pensamento, eu posso diminuir um pouquinho e lembra sempre que eu nunca saio de um hábito assim tão facilmente. Porque um hábito demorou anos para ser construído. Eu crio novos hábitos. Então, para cada hábito que eu tenho, eu vou lá e crio um novo. Qual seria um novo hábito? Para cada ideia que eu tiver, a cada 3 ideias que eu tiver, vamos pensar assim, eu tive 3 ideias e vou executar uma. Eu tive 2 ideias e vou Sim. executar uma. Então, eu aumento gradativamente a minha execução. Tende a ser bem mais efetivo. Respondi tua pergunta? Respondeu. Agora eu entendi, tipo, pra eu fazer um filtro mesmo de, tipo, de 3 coisas que eu tô pensando, pelo menos uma eu executo. Porque senão eu vou ficar pensando as 3 e não faço nada. Exato. E aí Não você preciso fazer sempre... as 3, mas pelo menos uma dessas 3 eu preciso fazer. Exato. E uma das coisas que eu vou te falar é, de alguma maneira, você precisa começar a conceber a possibilidade de não dar certo. O procrastinador, ele tem muito disso quando ele vai começar algo. O medo de não dar certo. E a gente precisa tornar real a possibilidade de não dar certo. Porque não dá certo algo que o Lucas faz, não significa que o Lucas é alguém que não deu certo. Significa que ele vai tentar novamente até que outra coisa que ele faça dê certo. E pode ser que essa outra coisa que ele faça também não dê certo, mas isso não deve ser agente determinante para que ele paralise. Então, o grande problema da procrastinação é esse, é que você vai lá, coloca sua cara a tapa para fazer algo e aquilo que você colocou toda a tua força, toda a tua energia não aconteceu. E aí, geralmente a gente tende a ter Acaba ali. comigo quando isso acontece. Acaba comigo. Por que acaba contigo? Me conta. Porque eu já fico, mano, perdi tempo aqui. Perdi meu tempo, não vai dar certo e eu já nem fico insistindo muito, assim, na mesma coisa até dar certo. Ah, eu vou ficar nessa resiliência até dar certo, até dar certo. Porque eu faço, porque como eu sou uma pessoa que eu vou fazer bem feito. Se eu for fazer, eu vou fazer certinho. E às vezes o só fazer o bem feito não é o suficiente, às vezes precisa de um pouco de sorte, precisa estar num dia certo pra qualquer coisa. E aí acaba que dá errado, eu falo, ah, mas eu já dei o meu máximo, não vou ficar fazendo isso aqui toda hora, dando o meu máximo o tempo todo, entendeu? Por Aí que eu não já, dar esse máximo o tempo todo? Me pra mim conta. meio que não faz sentido na minha mente, entendeu? Não faz sentido. Eu vou ficar toda hora me esforçando o máximo pra uma coisa que já deu errado uma vez, entendeu? Tipo, eu já fiz o máximo uma vez, não deu certo, então não é pra mim. Eu já penso assim, do tipo, não é pra mim, entendeu? E às vezes é É, só eu continuar insistindo, mas aí tem essa dificuldade de pô, já fiz bem feito, não dá pra fazer melhor do que isso. Não deu certo. Então já era, eu não vou fazer mais de novo. pela tua verbalização, é uma baixa tolerância à frustração. Entende? É Porque meio que eu não gosto de perder também, tem esse negócio de eu não perder, então quando eu perco ou eu erro, aí eu já fico chateado. Já você ia falar um bolado, ia ou não ia? fico bolado. Pode falar o seu bolado. Uma das estratégias, tá, Lucas, até trazendo um contraponto para você, é que muitas das falas que você trouxe me pareceram crenças limitantes. Por quê? Sim. Porque a partir do momento que você acredita que você já fez o teu melhor, o que mais tem para tu fazer? Só que às vezes não foi o meu melhor, não foi o melhor, né? O meu melhor não é o melhor Que tu pode atingir pra aquela situação também. para aquela situação. O melhor pra aquela situação talvez não seja o meu melhor. Mas só Exato. não significa que foi ruim. Entendi. Sacou? Entendi, saquei. Ah, boa, boa, boa. Entendi. Mas, ó, vou trazer um ponto importante para todo mundo que está assistindo a gente. Começar algo é sim o mais difícil. Para todos os temperamentos, para todos os 9 tipos de personalidade, começar algo é difícil, sim. É desafiador, sim. Então, entenda aquilo que você quer começar antes de começar. Acho que essa é a principal dica. Se informe. Não precisa. Sabe aquela história de não inventar roda? Não precisa inventar roda. Tem gente já fazendo. Então, olha, mira naquilo que está sendo feito. Dentro, às vezes, desse caminho do teu começar, você vai perceber que você pode inovar dentro do que já está sendo feito.
Às vezes Sim. muitas pessoas querem ter ideias muito mirabolantes e fora da caixa e serem criativos e trazer uma coisa que vai mudar a vida das pessoas. Talvez você começando por um caminho que já foi trilhado por alguém, ali na frente aparece alguma coisa dentro do que tu tá fazendo, ou seja, na jornada, que vai te permitir ter algo inovador dali. Mas isso acontece no processo, não espera isso acontecer para tu começar o teu processo. Entende a diferença? Entendi. É muito importante trazer isso. E um outro ponto importante, acho assim, quando a gente fala de começo, é importante a gente pensar que nós já começamos o tempo inteiro. A gente começou a corrida pela vida. Se tá vivo, ganhou uma corrida. Já foi vencedor em algum momento. Nasceu, ganhou outra corrida. É Já, verdade. já se alfabetizou, foi outra vitória. Só que, óbvio, talvez não tenha sido a vitória que você está comparando com o teu colega de trabalho, com o teu amigo de escola, com o teu parceiro dentro de casa. Às vezes tem muitas dessas disputas, né? Vamos por assim dizer. E tudo é um objeto de comparação. Então, o meu pedido para você que vai começar qualquer coisa é: evite se comparar. Esse é um ponto importante. Quando você for começar, começa focando naquilo que está dentro do teu coração, daquilo que está dentro da tua mente, confiando mais no que você já tem de ideia inicial. E impressionante, tá? Tem várias teorias que reforçam isso. Quanto mais você começa a confiar naquela tua ideia, mais você se apropria dela, mais automaticamente as pessoas começam a sonhar junto contigo e acreditar. Então, não deixe de acreditar se você vai começar qualquer coisa na tua vida. É tipo, eu fiquei já pensando o que você falou em comparar. Aí eu já trago até pro podcast mesmo. Vai, a gente fez um mês de episódio. Um mês de, tipo, 30 episódios, por exemplo, desculpa. E aí não deu certo, só que a gente deu o nosso máximo. Só que o fulano fez 2 e já deu certo. Eu Certo. já fico, não vai dar certo, já quero parar. Uma das coisas que eu deixo claro e é Porque importante esse negócio de se comparar também, né? é: Então, quanto mais você se compara, mais imaturo você tá. Então, isso é muito importante para você que está ouvindo a gente. Ana, eu tenho o hábito de me comparar. Possivelmente você ainda está muito imaturo nessa área da tua vida. Então, volta duas casas. Porque, assim, pessoas maduras não têm este hábito da comparação. Já eu não tô eliminou o preparado pra hábito. fazer isso, então. Na Se fosse isso. verdade, a comparação, ela é o quê? Eu pegar e, a xícara do Lucas, mostra aí tua xícara pra geral, é mais bonita do que a minha. Comparada a quê? A ideia que tá na minha cabeça. E quando a ideia tá na minha cabeça, automaticamente ela vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. E junto, o problema da comparação é que vem junto com ela. Sim. Vem a inveja, vem a angústia, vem a raiva, vem a competitividade. A comparação, ela nunca vem só. Então, pensa junto comigo. Quanto mais me comparando com as pessoas eu tiver, mais imaturo eu ainda estou. Ana, quero me tornar alguém mais maduro. O que que eu faço? Abro mão do hábito da comparação. Ah, mas isso não é tão simples. É sim, vou te dar uma dica. Se comparou? Vai lá, estrala o dedinho assim, ó. Percebeu que se comparou, você fala assim, conta 1, 2, 3 e fala assim pra você mesmo: eu não preciso me comparar com ninguém. De novo, 1, 2, 3, eu não preciso me comparar com ninguém. Por que que eu não posso me comparar com ninguém? A ciência já comprova pra gente através disso aqui, ó, Lucas. DNA. Não tem ninguém no mundo igual o teu. Não tem ninguém no mundo igual ao meu. Sim. Então, automaticamente, biologicamente, a gente já é único. Imagina emocionalmente, imagina socialmente. Então, a gente precisa começar a trazer as evidências que comprovam que somos seres únicos para nos fortalecer nesses processos. E a comparação, ela nunca vai ser justa. Ela nunca vai ser justa, porque ninguém foi exposto às experiências que você foi exposto. Nós dois somos do mesmo lar, Sim. correto? Tivemos a mesma criação, na sua opinião? Mais ou menos. Por, Não 100% igual, né? por que não? Porque eu
já fiquei sem o meu pai desde os 10. Você já ficou com o pai até os 18, né? Que É, você teve o pai, tipo, em casa. Com o pai e a sim, mãe, o casal, por sim. exemplo. Eles se divorciaram, nossos pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. 10 por aí, 8, 10, 9 por aí. Então isso Então já já diferencia. foi uma diferença, né? Já é uma Do pai diferença. sem o pai ou com o pai em casa já é uma diferença. Então isso já é um fator determinante. Sim, Ou seja, você passa por um movimento de ter que acompanhar os divórcios dos nossos pais aos 10 anos, eu aos 21. sim. A ciência fala que meu cérebro está pronto aos 25. Ou seja, você ainda tinha 15 anos para a formação do teu cérebro e você já passa por um processo de separação dos teus pais, que para criança não é tão simples assim, né? Maturar isso. Para o cérebro adulto já não é. Então, você concorda que mesmo a gente tendo os mesmos pais, morando na mesma casa, vivenciando a mesma situação, o que que a gente teve de diferente? Criação, o divórcio, né? Deles. E as percepções, você concorda? Sim, É o mesmo evento, mas eu e o Lucas percebemos ele de lugares diferentes. entendi. Tipo, a forma que você lidou foi diferente da minha, porque você já era bem mais madura pra isso. A idade vai me preparando, né? Cada processo da vida, a idade também vai preparando a gente, né? É óbvio que tem pessoas que estão numa certa idade, mas ainda não se abriram para processos de maturidade. Mas a idade tende a preparar aqueles que estão dispostos para a vida. Sim, Então, percebe que a comparação seria injusta? entendi. É, não, já cai esse argumento de ficar se comparando, então. Já cai. Porque não tem sentido. Exatamente. Então, essa é uma resposta que você pode dar para o seu próprio cérebro. Essa que você acabou de dar. Não tem o menor sentido isso. O Para tempo que você que vai levou fazer? pra ele estourar no podcast não vai ser o mesmo do meu, porque não somos a mesma pessoa. Outro DNA. Não tem sentido Não ser falamos as igual. mesmas coisas, não estamos na mesma missão, Mesmo assunto, mesmo tema, nada não igual. temos o mesmo público. Isso. Então, olha o tanto de variáveis. Às vezes, o objeto parece o mesmo. Isso é muito importante. Às vezes, o objeto parece o mesmo. Porque ele é, a situação em si, na terapia cognitiva comportamental, a gente fala muito sobre isso. O objeto em si é o mesmo, divórcio dos pais. O pai é tanto meu quanto do Lucas. A mãe é tanto minha quanto a do Lucas. Porém, quem está percebendo é outra pessoa. Sim. Então, essa percepção é o que altera. Ficou claro? Entendi. Já tá ficando mais claro, já tá. Espero que tenha respondendo a dúvida de vocês aí. Que as minhas estão sendo respondidas. Se tu tivesse uma coisa pra começar saindo daqui, o que que seria, Lucas? Hum... Quero voltar a fazer academia. É? Esse lance da academia, você trocou uma ideia rápida comigo, né? Que é um negócio que acho que deve ser de muita gente. É, que você perguntou, tipo, ai, você falou o assunto ontem, né? O que que você me perguntaria? Eu falei, ontem, o que que foi que eu falei? Da academia? Ah, por que que eu fico enrolando? Tipo, Aham. vai, hoje eu acordei, hoje eu vou dormir, 10 da noite, vai, 11 da noite. Eu falo, não, amanhã eu vou academia, acordar cedo, 5 da manhã, vou acordar, já vou dar uma corridinha na rua e já vou começar minha academia. Vou lá, já vou começar e vai ser assim agora. Certo. Só que aí dá 5 da manhã, meu alarme desperta. O que que você faz? Aí eu desligo e Ai, não vou pra lugar nenhum. O que que aconteceu com o Lucas que queria treinar na Então, noite porque anterior? eu queria tanto ontem, hoje não deu certo. Tipo, passou a vontade. Aí eu já falo, ah, mano, não é pra mim. Não deu certo ou tu não fez dar certo? Eu não fiz dar certo. Mas Eita. por quê? Tipo, esse pensamento ontem eu queria tanto, era uma certeza absoluta disso. E aí hoje parece que faltou a motivação. Porque eu tinha ontem, eu já não tô hoje, entendeu? O que que será que tinha de motivação ontem? Tu lembra? Não sei, eu queria só ficar mais saudável. E hoje tu não amanheceu querendo ficar saudável? Querendo descansar, né? Muito cedo. Pra pensar. Muito bom. Ó, presta atenção numa Cheguei na coisa. faculdade cansado, eu queria dormir só. Ai, Então aí a é. motivação já foi diferente. Eu já não fui. Aí eu tô nessa já tem uns meses aí. A gente Acho que percebeu, você a gente também. percebeu, mostra aí, ó. Acho que tem um monte de gente aí que fica nessa daí. Com No tudo, looping. né? No loop infinito. É, aí eu fico, não, amanhã eu vou. Amanhã eu começo.
Não, aí não começo aí, não. Amanhã eu vou. Semana que vem eu vou. Você sabe que você acompanhou junto comigo uma história muito curiosa que aconteceu? Vou te lembrar qual que é dela, porque tu vai lembrar porque eu chorei muito com essa história. Lembra da história do piloto que caiu o avião? Não. Lembra aquele que é lá de Santarém, que caiu o avião, que era da igreja e tudo, que os irmãos ficaram procurando 36 dias na Amazônia? Lembra Ah, disso? eu sei. Lembra que eu fiquei muito feliz, que eu falei, nossa, é impossível alguém Aham, estar vivo 36 dias na Amazônia. sim. E você sabe que diante dessa história dele, fazendo o link com esse lance da academia, ele é um cara que mudou a vida, assim, depois que caiu o avião. E hoje ele dá cursos, ele dá mentoria, enfim, se estiver assistindo a gente, abraço pra você, Toninho. Ah, vem no podcast aqui qualquer dia, vai ser uma honra. Mas eu fiquei refletindo muito sobre uma coisa. Não espere seu avião cair. Porque o Toninho simplesmente mudou a vida dele inteira. Ele tá assistindo isso, eu tenho certeza. Depois que o avião dele caiu, mas ele teve uma chance depois de 36 dias. Perdeu peso, teve toda essa experiência na selva amazônica. E o amanhã é isso. É você esperar o teu avião cair. Cara, só que pode ser que você não sobreviva. Inúmeras pessoas não acordam vivas no outro dia. Então, na real, o que você tem é o teu hoje. E as tuas ideias, elas têm que estar no hoje. Entende? Porque assim, esse cara que. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Exato. Então não tem que estar nada jogado para amanhã. Nada. Porque, olha que loucura. Caiu o avião, ele se transformou em uma outra pessoa. Hoje ele é uma figura notória, ele Sim. motiva as pessoas. Talvez isso tudo já estivesse dentro dele. Acho que esse que é o ponto de reflexão. Só que o avião dele precisou cair para isso. Pessoas precisam, às vezes, ter câncer para voltar do câncer e serem pessoas melhores. Pessoas precisam perder casamentos para serem pessoas melhores. Pessoas precisam ser mandadas embora dos seus trabalhos. Ou seja, me parece que a gente está sempre procurando coisas muito pesadas acontecerem para que a gente faça os movimentos necessários. Só que o convite inteligente que a gente pode fazer para a gente mesmo é Fazer sem acontecer nada, né? Que eu vou exatamente. esperar acontecer uma cagada pra eu ir. Exatamente. Entendi. Porque pode ser que o câncer venha e você não tenha uma segunda chance. Tipo, você falando, eu lembrei de uma entrevista que eu tava vendo do Anderson Silva, acho que ontem, que ele falou que quando ele quebrou a perna, ele só queria levantar do hospital e sair correndo, tipo, correr na praia, ele só queria correr na praia, né? Só que aí ele não, imagina quando que ele foi correr na praia, ia correr. Aí quebrou, queria, então, tipo, ficar procrastinando até quando, né? Não sei se eu vou estar vivo amanhã, foi o que você falou. Exato. Então, eu acho que, assim, uma das coisas mais fortes que ficou dessa história pra mim dele foi isso. É, tipo, não espera teu avião cair. Porque, cara, sobreviver a um acidente de avião é uma coisa raríssima. Entendi. Então, a gente não pode estar esperando o nosso avião cair. Ó, uma das coisas importantes pra todo mundo que vai começar qualquer coisa na vida é que a gente sente uma coisinha no estômago quando a gente vai começar algo. E essa coisinha é o quê? O que que você acha que é, Lucas? O medo, a insegurança de dar errado também. O medo. O medo é o que mais trava. Sim. O que seríamos de nós sem o medo? Essa é a pergunta pra mim? Tá perguntando? Vale a Eu reflexão, acho que o né? medo é importante, né? O medo é importante você ter medo. Que volta naquele papo que eu já até falei pra você. Do tipo, vai, vamos falar se não existisse Deus, por exemplo. As pessoas seriam muito mais ruins, né? Se não existisse. Porque como elas têm medo do que pode acontecer, medo até, tipo, de ter uma crença e tudo mais. Do que pode acontecer se fizer as coisas erradas. Elas acabam não fazendo até por medo, mas isso ajuda meio que A regular a regular o comportamento. comportamento da sociedade, das pessoas. Então é importante você ter um medo. Nessa perspectiva, eu, Sim, não- você entendeu o que eu quis dizer? eu, Mas, eu tipo, entendi, mas eu acho que assim, mas agora também vendo por outro lado, vai, se eu não tivesse medo de alguma coisa, o que me faria, não sei, sei lá, o melhor jogador de futebol que já existiu? Se eu não tivesse um medo de errar, por exemplo, um medo de ir atrás e, sei lá, ir pra Espanha amanhã viajar, ficar na porta do Real Madrid lá até conseguir uma chance. Será que daria certo? Será que não daria? Eu fico pensando nisso às vezes também. então, o medo te paralisa.
E aí eu falo, e se não der certo? Eu fui de besta lá na porta do Real Madrid, fiquei lá um tempão e não deu certo, mas e se desse certo? Eu fico nessa também de tipo, e se? E se o cara fala, então vai, entra aí, completa aí o treino hoje. Não tô falando que ia acontecer, né, no Real Madrid, mas tipo, entendeu? Vai, se fosse aqui num time do Brasil, por exemplo, tem a total chance de completa aí o treino aí. Vou lá, faço. Ah, tá magro, vai treinar melhor. Fica aí um mês com a gente, vai. Não tô falando que vai, se eu tivesse 15, 16 anos. Quem disse que um jovem não pode acontecer isso? Eu acho que tem vários casos de que já aconteceu, né? Até se você quer ser um músico, vai pra porta da gravadora. A vergonha, então? É, Então acho que tipo, medo e a vergonha. vergonha do tipo de vai que dá errado. Tô perdendo meu tempo. Vai dar certo isso. Mas não vale a pena perder tempo quando se quer algo? Se trata do seu sonho, né? É. Aí acho que é a força do sonho, não? Sim. Por isso que as pessoas que vencem são as que não têm medo, né? Eu acho que vai muito disso também. As pessoas que não têm. Não existe essa de medo pra ela. Ela vai e vai. Tô nem aí. E vai. Se Não, der mas errado, aí eu eu diria que tentei. existe o medo. Só que se venceu o medo, a partir de Então, como perseguir o que eu venço o objetivo. medo? É isso É. que eu queria saber. Só tu e todo. Eu Tu acho e que todo mundo que tá essa assistindo. pergunta. Falei que eu queria fazer a pergunta que vocês queriam saber, pessoal. Então vamos lá. Como vencer o medo? Eu vou responder, não vou fugir, tá? Primeiro ponto importante. Medo é algo extremamente importante nas nossas vidas. Extremamente importante. O medo nada mais é do que o seu cérebro te dizendo: oi, cuidado. Ele tá te dizendo cuidado. Sisteminha de alerta. Todos nós, a única missão do ser humano, né, seja ele de qualquer nível cognitivo, até mesmo pessoas que sofrem de alguns transtornos, têm isso desenvolvido e a neurociência consegue comprovar, que é o instinto de sobrevivência. Então, você pega uma pessoa que tem algum transtorno de personalidade severo, que passa por horas e horas e horas medicado. Quando alguém tenta agredir essa pessoa, ela se defende. Então, ela está me mostrando, a partir desse comportamento, que ela quer sobreviver, Sim. que ela está sendo atacada e que ela quer sobreviver. Dito isso, o que eu tô querendo te dizer é que o medo é muito primitivo. Nós temos células, neurotransmissores, para que o nosso sistema de alerta, de defesa, funcione. Então, se você sente medo, agradeça. Seu sisteminha de alerta está funcionando. Perfeito. Dito isso, você precisa aprender o que esse medo está querendo te dizer. Então, o primeiro ponto, ele não é teu inimigo, tu não precisa vencer o medo. Sabe esses papos meio coach? Vença o medo, se liberte. Ah, não acredito em nada disso. Em nada disso. Porque eu acho que, imagina, vença a ansiedade, vença Sim. o medo, vença a depressão, Fosse fácil assim, né? sai vencendo tudo aí. Vamos lá, né? Volta duas casas. Você não precisa vencer o que tá dentro de você e que tem uma função. Você precisa entender para que é aquela função daquilo que tá dentro de você. O Lucas não precisa vencer o Lucas. Entendeu? Eu não preciso vencer medo, eu não preciso. Não, Sim. preciso. A batalha da vida já existe. Eu já tenho que sobreviver. Eu não preciso sair vencendo nada. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, para que serve o medo que eu estou sentindo? Vou pegar o teu mesmo exemplo do futebol. Sim. Eu iria para a porta do CT de tal clube no Brasil, ficar lá pedindo uma oportunidade, mas eu tenho medo. Beleza, do quê? De não acontecer, de eu ser rejeitado, de eu ter perdido meu tempo. Por aí vai, vamos lá. Pensamentos automáticos sobre medo. De eu ter perdido meu tempo, de não dar certo. Então amadureça todos esses medos agora. A partir de agora, todos esses medos são uma realidade. Vai, não deu certo, fiz tudo e deu errado. Valeu a pena, mesmo assim? Tentei, né? Pelo menos eu sei que eu tentei e deu errado. Então acho que o primeiro É melhor do ponto que o e se? é melhor do que a dúvida. A Hum, tentativa sempre vai ser melhor do que a dúvida. sim, eu concordo. Vendo desse ponto agora você falando faz É, total a sentido. gente tem estudos comprovando
principalmente quem trabalha com cuidados paliativos, tem estudos que comprovam que lá nos últimos dias da vida, conversas que foram feitas com pessoas que já estavam ali, né, nos seus últimos suspiros, falam muito sobre esse tentar, sobre esse lugar de por que eu não tentei? Por causa de fulano, por causa de ciclano. Então, geralmente o medo vem associado da vergonha. E eu quero te dar uma dica. Se É, a veio medo. vergonha também. Exato. Do tipo, pô, fui lá, fracassei. Aham. Eu fracassei. Fracassei pega também. Esse é a vergonha também de ter dado errado. É muito isso da vergonha de ter. Pô, fui lá, coloquei minha cara a tapa e não consegui. O julgamento, né? Das pessoas. Somos seres sociais. Sim. Somos seres sociais. E uma das coisas que a gente precisa amadurecer é sentir medo porque tenho vergonha. Que bom. Sentir medo porque tenho vergonha. O que que eu faço com o meu medo e com a minha vergonha? Quem nunca teve medo e teve vergonha? Aí eu volto para comparação. E se eu Hum, já sei que comparação não é um hábito saudável, eu corto ela, enfrento o meu medo e enfrento a vergonha. Não para vencê-los, mas para reconhecê-los dentro de mim e dizer: ok, obrigada, vocês estão funcionando bem. Isso realmente poderia ter acontecido e aconteceu. Mas eu sou um Lucas diferente a partir do que acontece comigo. sim. Então eu vou me provocando a tentativa para não chegar no final da minha vida e ter vivido uma vida que não valeu a pena. Porque uma vida sem medo e sem Pô, vergonha. ficar a vida inteira agora eu vou ficar com essa. Pô, podia ter ido Não, pra porta do CT agora e não fui. já tchau, terminou o podcast, eu vou Tô indo agora. agora. Valeu, obrigada. Mas Muito é isso, eu bom. acho que é muito disso mesmo. Do, do você ir, você tentar e não deu certo, beleza, mano, tentei. Tentei ir pra porta do CT, tentei fazer um podcast, tentei, tipo, essas coisas, né? Do tentei, não deu certo, beleza. É, e uma das E coisas se importantes, desse certo, se eu tivesse tentado? A gente tá pelo menos eu não vou ficar no e se, né? não vai ficar no e si. E tem uma coisa importante: o medo tem medo da sua coragem. Hum, O medo tem medo da sua coragem. porque tem muito isso também, eu acho você muito corajosa. Eu? É, parece que. Mas não é só o não ter medo. Às vezes você tem medo, mas se você é corajosa pra ir lá e não tô nem aí pro meu medo, eu vou tentar. Então você percebeu que eu não abri mão do meu sistema de alerta. Sim, Você percebeu que eu não abri mão da minha vergonha, correto? sim, sim. Mas eu decidi caminhar junto com ela a minha coragem, a minha habilidade, o meu autoconhecimento. Sim. Então percebe que não é abrir mão de um sentimento em busca de outro, não é vencer um sentimento, ou não é rejeitar um sentimento, não. É dizer, você tá aqui, você tem uma função, porém, para o que eu quero realizar, eu não tô precisando de medo agora, eu tô precisando de força. Então, eu vou adotar na minha força. Precisando de coragem, de força. Entende? Então, tudo é que sentimento eu preciso que me acompanhe para a realização daquela tarefa. Medo vai ser útil? Tipo, eu acordar das 5 da manhã, como eu falei, e falar, agora eu não tô precisando da preguiça, do e se, pra quê? Eu não tô precisando pular da cama e ir. Ficar em pé, né? A gente já começa da evidência. Agora eu tô precisando ficar em pé. Eu tô precisando Eu pensar preciso nesse momento, eu só quero ficar em pé. pular e ir. Aí amanhã, Exato. pelo menos se eu não for continuar, eu fui um dia e consegui realizar o que eu tava Que planejando. é o único dia que tu tem, né? Vale lembrar. É o hoje, né? É hoje? Não, espera teu avião cair. Sim, entendi. Entendeu? Gente, esse papo foi muito bom. A ideia do Psicotapa é justamente essa, é trazer sempre temas leves, bate-papo, né, Lucas? Isso aqui nada foi ensaiado, acho que a gente pensou muito nisso, pensou em ser uma conversa aberta, Sim. pensou em não ficar se falando em casa, nem planejando Porque eu já coisas. sabia que as minhas perguntas ia ser a de todo mundo aí. Eu acho que foi, né? Porque E ele confiou que eu eu teria não as sou, respostas. eu não sou um psicólogo. Quem é psicólogo é ela, então ela que eu sou uma pessoa comum que tem os seus medos, que tem as suas inseguranças e que quer saber as respostas e como enfrentar isso. Então acho que eu sabia que ia fluir legal porque
É só o que a gente conversa todo dia em casa. Eu tenho essa sessão de terapia todos os dias em casa. Olha isso, gente, vou começar a cobrar. Pois Cobrarei. É, não pode atender da família, né? Acho que você que tá errado, acho que você. Meu Deus do céu. Esperem mais de psicotapa. Se serviu alguma das coisas que a gente falou aqui, se deu um tapinha aí, ó, nessa preguiça, nessa procrastinação, nesse medo, se te encorajou, a gente vai estar aqui, ó, seguindo firme nessa missão, nesse propósito, fazendo o que dá certo. Quer trazer informação, quer trazer conteúdo de qualidade, quer fazer isso com o nosso melhor, com a melhor energia. Eu acho que esse é um ponto importante. Obrigada, Lucas, por ter topado estar aqui. Tamo Sei que pra junto. você foi tudo novo, pra mim também. Eu nunca tinha feito um podcast. Eu assisto podcast, né? É verdade. Mas obrigado, pessoal, aí por ter assistido também, né? E é isso aí, a gente tentou. Espero que tenha ficado legal aí, que tenha suprido as dúvidas de vocês aí. Que Sim. as minhas eu consegui. Já vou pra academia agora, já. Tipo, Já tchau. vou trocar. Ah, e por falar em academia, mostra aí pra galera, ó. Ah, é A verdade. gente quer agradecer a Ó. nossa parceira da GM Tech Fitness. Vou deixar ela marcada aqui, tá? Gente, ó, dia de correria de gravação. A gente tá tudo aqui, ó. Nesse tênis tem um monte de tecnologia nesse tênis. Segue ela lá. A equipe dela vai te atender da melhor forma possível, tá bom? E esse tênis é cheio das coisas que ajudam a gente a ficar em pé, viu, Lucas? Tem hora que a gente só tem que ficar em pé na vida. Fechado? Fechou. Que gancho, hein, que você pegou agora. Parece da televisão, né? Mas, meu Anos, Deus. anos estudando, gente. Que Anos. experiência, né? Muita experiência. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo no coração de vocês, viu? Valeu, E até a pessoal. próxima, Tamo Lucas. junto. É nóis. É nóis.